Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do P3C Talks, com mais um convidado. Temos agora a presença de Sonda aqui conosco, nesta quinta edição do P3C Nacional. Contamos com a participação do diretor executivo de Mobility and Smart Cities, Luiz Castanha, que está aqui conosco, a quem eu dou as boas-vindas. Agradeço desde já pela presença e participação. E queria já iniciar pedindo para que você se apresente para aqueles que estão nos vendo e conte um pouco sobre Sonda, onde surgiu, quanto tempo existe, qual é o mercado de vocês. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. A Sonda é uma empresa latino-americana, uma empresa chilena. Ela tem 50 anos de história. Ao longo dessa jornada, a Sonda já impactou mais de 500 milhões de pessoas. Está presente em 13 países da nossa região, em toda a América Latina. E o que a Sonda faz? Então, é uma empresa de tecnologia, então nosso foco é a transformação digital, ajudar as empresas públicas, empresas privadas a melhorar a sua forma de atuação, se transformar e se modernizar. A gente atua fazendo apoio ou desenvolvimento de soluções críticas nos mais diferentes setores e segmentos, e eu acho que isso tem sido um dos nossos diferenciais ao longo de toda essa jornada. Em termos de cobertura de mercado, eu sou responsável pela vertical de mobilidade e cidades inteligentes, mas a Sonda, uma das formas, acho que talvez um dos sucessos que ela teve nos últimos anos, foi de tentar aproximar da necessidade de mercado. Então, para isso, a gente verticalizou a nossa atuação, então nós atendemos cada setor com uma linguagem própria, setor público, setor financeiro, setor de saúde, então acho que isso é o nosso grande diferencial. E, mais uma vez, apoiando a chegar na vida do cidadão, do cliente final, com muita tecnologia, com inteligência artificial, mas com muita solução humana também. Muito bem, muito bom conhecer um pouco sobre Sonda. Como você já contextualizou um pouco, Luiz, a empresa ela atua em diversas indústrias, Governo, saúde, educação, smart cities, mobilidade urbana. Quais são os principais desafios que a Sonda ou o Sonda? A Sonda. A Sonda, perfeito. Que a Sonda enfrenta ao oferecer soluções personalizadas para os setores distintos, Quais são os principais desafios? Bom, eu entendo que a primeira coisa que a Sonda fez nesse papel de personalizar foi a maneira como a gente cobriu o mercado. Então, nós verticalizamos, então nós temos uma equipe responsável por cada setor. Com que objetivo? Que esse profissional, que essa equipe, ela entenda quais são, de fato, as necessidades do setor. Então, porque o que é necessário para o setor financeiro é diferente do que é necessário para um setor de educação, um setor de minerador ou um setor de transporte. Então, acho que esse é o primeiro desafio, é conseguir falar a linguagem do público final. Em termos de metodologia, a gente tenta trabalhar em antecipar as demandas, então antecipar os problemas para que a gente consiga, já na origem, desenvolver projetos que de fato tragam benefícios. Benefícios de que forma? Como é que a gente tangibiliza? Eficiência operacional, redução de custos, são dois pilares muito importantes para os projetos de tecnologia. Em termos de sucesso, e como é que a gente faz, o que desafios a gente tem? As empresas ainda passam por alguns dilemas, dependendo da indústria, de como é que elas estão preparadas para avançar na transformação. E aí eu explico. Muita empresa com sistemas legados, muitas empresas com sistemas antigos, mas ao mesmo tempo muita coisa nova chegando. Como equacionar esses dois mundos? Como equacionar essas duas, esses dois tipos de sistemas que coexistem? Então, o que a Sonda faz é ajudar nessa integração, nessa transformação. Então, ajudar sistemas legados com novos sistemas. Então, talvez esteja falando um pouco de tecnologia mais, mas trazendo para a realidade, como é que eu consigo fazer com que o hospital atenda o paciente mais rápido, atenda o paciente melhor, que o remédio chegue mais rápido na ponta. Então, trazendo plataformas que ajudem a fazer esse tipo de atendimento. E é o que está por trás, não interessa. Pode ser inteligência artificial, que é algo que está super na moda. Para você escalar, você vai colocar soluções na nuvem, isso faz parte. Mas tudo isso, eu não diria que seria o mais importante. O mais importante é como é que a gente está resolvendo a dor da área. Então, esse é, de fato, o nosso grande desafio. Então, como é que a gente transforma a necessidade, algum requerimento do cliente, com tecnologia para poder apoiar nesse processo de transformação. Entendendo que o mundo é complexo, entendendo que as tecnologias avançaram e que existem sistemas legados que as empresas já têm. Perfeito. No contexto do P3C, que foca em parceria público-privadas e concessões,
Como a sonda enxerga o papel da transformação digital na modernização da infraestrutura pública? Bom, modernização da infraestrutura pública. Eu acho que o Brasil, ele de fato tem avançado a passos largos quando a gente passa pelo processo de privatização. Acompanha diferentes setores há alguns anos, setor de transporte aéreo, setor de telecomunicações. Então, a velocidade e a mudança que as empresas, o que a população percebeu com esse tipo de mudança foi brutal. A sonda, nesse sentido, tem trabalhado em duas frentes. A sonda hoje é uma concessionária, ou seja, temos uma concessão no Mato Grosso do Sul. Nós lá montamos toda a infraestrutura de dados para o governo do estado. Então, passamos 14 mil quilômetros de fibra, interligamos todas as cidades do estado. Então, isso nos credencia a entender como funciona e vivenciar esse tipo de serviço, esse tipo de prestação de serviço para a população. Quando a gente pensa em transformação digital, entende que a tecnologia ela é um pavimento, ela é a base disso tudo. Então, a Infovia ela é a maneira como você consegue trazer informações de um semáforo, informações de câmeras que estão na rua cuidando da segurança pública, informações da iluminação inteligente. Você traz tudo isso para um ambiente através de uma única plataforma. E aí é onde entra a beleza do negócio, que você consegue, de maneira centralizada, coordenar e orquestrar todo esse ambiente. E qual é o grande benefício disso? Você passa a ter uma gestão mais eficiente, você passa a ter um melhor controle, você passa a antecipar situações e aí você muda a forma de prestar serviço. Então, ao invés de você ter aquele modelo de prestação de serviço reativo, você começa a ter capacidade de ter uma solução, uma maneira de atuar mais proativa, você antecipar situações. E aí entra o papel de tecnologias como inteligência artificial, por exemplo. Então, a transformação digital, na minha opinião, é um pouco disso, é você conseguir transformar aquilo que ainda era um pouco arcaico ou um pouco com baixa complexidade ou bastante reativo em algo muito mais efetivo e muito mais rápido para o cidadão. Isso vai reverter em serviço. Então, o gestor público vai poder prestar o melhor serviço, porque ele tem informação na mão, ele vai conseguir fazer predição, porque ele vai saber quando as coisas vão acontecer. Ao invés de ir lá para fazer um reparo, fazer algum tipo de correção, ele já consegue antecipadamente tomar uma ação. E muito mais na parte de planejamento. Imagina o quanto pode ser simplificado o processo, por exemplo, de escolha de onde colocar uma escola ou um posto de saúde. Porque você vai cruzar informações de trânsito, você vai cruzar informação de onde as pessoas moram, que estão naquela região, e você consegue, de maneira simples, harmonizar essa informação. Então, transformação é um pouco disso. Você começa com a camada de conectividade, a camada de infraestrutura, porque sem dados, sem informação, nada acontece. Você cria um ambiente onde essas informações todas vão ser tratadas, mas muito mais do que isso, você transforma a informação para decisão dos gestores. E a sonda tem capacidade de apoiar os estados, tem a capacidade de apoiar as cidades nesse tipo de iniciativa nas mais diversas frentes. Iluminação pública, bilhetagem eletrônica, segurança, muralha digital, soluções para apoiar a segurança urbana. Então, esse tipo de soluções fazem parte do nosso DNA. E a sonda tem capacidade, dependendo do projeto, de ser uma empresa que vai disputar uma concessão, uma parceria público-privada, ou a gente pode ser um parceiro de uma entidade, de uma empresa que vai vencer um projeto como esse, com toda a nossa expertise e com todo o nosso know-how. Muito bem, um prazer contar com a participação de Luiz Castanha, na sonda, aqui conosco, nesta edição do P3C Talks, na 5ª edição do P3C. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas palavras, enfim, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais da sonda e da relevância dela no mercado. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Te cumprimento, te agradeço mais uma vez. Até mais, muito obrigado. E já a gente volta com mais entrevistas.